A bagagem humana, coligida nos milênios findos, ainda não nos pode oferecer os meios de uma compreensão satisfatória desses planos opostos. Ramatiz, já vos advertimos de que nos estamos cingindo mais às dissertações ocidentalizadas, porquanto a mente ocidental é muito adstrita às fórmulas geométricas do mundo provisório da matéria, enquanto que os estudiosos do Oriente servem-se dos vocábulos apenas como simples detonadores psíquicos, que os fazem sentir a verdadeira mensagem interna. A voz silenciosa só é ouvida depois que a mente se liberta de qualquer condicionamento psicológico, religioso, doutrinário, acadêmico ou científico do mundo exterior. A mente deve estar limpa de todas as fórmulas familiares, agradáveis ou desagradáveis, do mundo transitório, a que assemelhar-se à chapa virgem, da fotografia, para que novas impressões não se confundam ou se deformem no fundo das velhas ideias estratificadas. Os estudantes orientais entregam-se ao êxtase sem premeditação, e procuram ouvir a voz sem som do espírito cósmico que está em todos nós. Eles não o opõem barreiras humanas construídas, compiladas ou repetidas por sábios, cientistas, filósofos ou instrutores, que são outros homens criados por Deus e não podem saber mais do que a própria voz de Deus soando no interior da alma. E nessa captação da fonte pura de todo o conhecimento, sem objeção e sem desconfiança, sem premeditações ou apartes, flui-lhes, então, a melhor solução das coisas da vida. E, como não podem explicar aquilo que sentem no samadhi, ou no êxtase, quando o eu som está acima do pensamento humano, limitam-se a sorrir, tolerantes, quando os ocidentalistas lhes fazem indagações obscuras ou intoxicadas pelo excessivo intelectualismo das milenárias repetições dos homens. Não podendo transmitir a experiência que também teria que ser vivida pelos seus opositores acadêmicos, científicos ou filosóficos, o recurso é aguardarem o despertamento dos outros. Paradoxalmente, quando esses outros efetuarem a mesma experiência, eles também sentirão a mesma realidade que os primeiros sentiram, por isso dispensarão as explicações intelectivas, mas também não poderão explicar a própria experiência. Esse sentir antes de saber torna os verdadeiros iniciados avessos à costumeira verborragia do Ocidente, em que o intelectual, o cientista ou o acadêmico compulsam centenas de compêndios gigantescos e martirizam o público exausto, a fim de defenderem ou provarem teses que o Gnani Yoga compreende num minuto de samadhi. As brilhantes acrobacias ocidentais, no trapézio da mente, muito raro oferecem a senda que pede o silêncio na mais profunda libertação interior, porque as coisas espirituais só podem ser conhecidas, sabidas e explicadas, depois de perfeitamente sentidas. Pergunta: a existência de cometas errantes, que surgem bruscamente nas várias constelações, não desmente, porventura, os planejamentos siderais a que vos costumais referir? Ramatiz: os cometas, constituídos de matéria rarefeita, embora não ofusquem nem influenciem o curso dos planetas, não são exclusivamente astros errantes, sem objetivos definidos na mecânica celeste. A regularidade de suas órbitas foi comprovada por retornos periódicos. Entretanto, obedecendo exatamente aos planos dos engenheiros siderais, os cometas revitalizam, na sua passagem, a atmosfera dos sistemas planetários, aumentando-lhes, principalmente, as cotas de hidrogênio, nitrogênio e hélio, substâncias estas que eles possuem em abundância nas suas nebulosidades ou cabeleiras luminosas. Pergunta: e os abaroamentos que se verificam no cosmo não contrariam, também, um plano pré-estabelecido há tantos milênios? Ramatiz: só quando os mundos estão esgotados e consumidos em suas vitalidades, gélidas as suas atmosferas e mesmo em deserção a sua aura astral, é que se sucedem os choques ou abaroamentos, que fundem suas matérias em nova expressão energética no cosmo. Mas na economia sideral nenhum corpo é destruído antes de cumprir a sua missão predeterminada.
Esse acontecimento ainda obedece hermeticamente aos detalhes dos planos antecipados, pois um equívoco sideral seria a prova de incompetência dos arcanjos criadores sob a vontade do Pai. Quando a Terra estiver exaurida no seu magnetismo, e árida em sua superfície, imprópria para a vida sob qualquer condição, encaminhar-se-á, melancolicamente, para a dissolução no infinito, na feição da substância que se transforma em energia pela decomposição orgânica. E quando por choque, ou por desgaste, ou diluição, ou explosão, se dissolver no cosmo, a energia nutrir-se-á outra vez, para servir a outros grandes planos futuros. Pergunta: por que motivo não encontramos nos ensinamentos de Jesus quaisquer referências que possam ajustar-se às vossas considerações siderais? Ramatiz: precisais lembrar-vos de que Jesus se rodeava de apóstolos aliciados entre os pobres pescadores incultos daquela época, além de ignorantes quanto aos raciocínios sobre o mundo invisível. A maioria estava subjugada aos ritos e aos dogmas religiosos das velhas sinagogas, cujos ensinamentos se baseavam na figura de um Jeová feroz, guerreiro e sanguinário, sempre pronto a se desforrar da incúria de seus filhos. Mesmo em seu próprio lar, Jesus não poderia externar os seus profundos pensamentos sobre um Deus magnânimo, capaz de amar os próprios pecadores, sem que despertasse a desconfiança de todos. A família de Jesus era feita de devoção religiosa comum, e José era entendido nos livros sagrados e no Torá, onde Moisés pontificava colérico, exprobrando os pecados do mundo. Atendendo à lei divina de afinidade espiritual, Jesus se aproximara dos patriarcas essênicos, que já lhe haviam preparado a abóbada espiritual no campo invisível adjacente à terra. Nesse convívio com os rabis, libertos dos condicionamentos milenários, e contando, ainda, com a amizade útil e sincera de José de Arimateia e Nicodemos, o mestre desafogava, então, a sua sede de falar e expunha o seu verdadeiro entendimento a respeito do Criador e da vida. Mas, fora desses grupos compreensíveis da realidade superior, não lhe era aconselhável atirar pérolas aos porcos, como ele mesmo dizia, e como impunha o conhecimento interior. Aqueles dois excessos amigos de Jesus, dotados de um poder penetrante e extraordinário, além de cultos, eram devotados à ciência hermética, a conhecida Cabala, cultuada na época e na feição das práticas espíritas atuais. Além dos inúmeros conhecimentos compulsados na velha Índia iniciática, entre os hierofantes egípcios e os magos da Fenícia, eles investigavam velhos papiros contendo fragmentos das civilizações extintas, da Atlântida e Lemúria. Dos apóstolos e discípulos de Jesus, apenas João o Evangelista ficou a par de algumas notificações mais sérias e importantes, porque Jesus preparava-lhe o espírito, a fim de que mais tarde pudesse recepcionar a contento as visões que descreveu no livro do Apocalipse. Em consequência, os atuais ensinos, que deveis situar atualmente à luz do próprio homem comum, da época de Jesus, estavam ocultos sob o véu iniciático, a fim de não se estigmatizarem no manuseio imprudente dos incautos, tolos e imaturos de espírito. Jesus não deixou anotação ou citação alguma de tais realidades ocultas, porque ninguém o entenderia, afora aqueles que não precisavam ser esclarecidos, porque já eram iniciados no assunto. Podereis avaliar o espanto que se originaria, na época de Jesus, com tais explicações, pelo protesto que a mente humana do vosso século faz contra certa parte dos nossos atuais comunicados, onde aqueles que não perceberam ainda a essência iniciática da ideia de Deus, que será familiar no terceiro milênio, não se conformam com a nossa enunciação, embora já conhecida há muitos milhares de anos. Pergunta: a ideia de Deus, no nosso mundo, é muito confusa. Há os que dizem que Jesus é o próprio Deus, outros que afirmam que determinada parte dos atributos de Deus continuou na sua feição angélica, virginal e incriada, enquanto outra caiu, na alegoria de Lúcifer, que representa a rebeldia dos anjos,
formando a consciência da nossa humanidade. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz, a confusão é consequente da concepção iniciática dos três princípios básicos divinos numa só unidade, em que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo agente na forma. As religiões dogmáticas tornaram demasiadamente humanos esses três princípios, transformando-os em três pessoas da Santíssima Trindade. Na realidade, o pensamento incriado gerante, como princípio original do cosmo, atua, em sua manifestação exterior, através de um elo, que é o segundo princípio intermediário denominado atributo criado e criante, mais tradicionalmente conhecido pelo Cristo, o amor ou a coesão planetária. O terceiro princípio apenas criado, na alegoria do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que pratica a ação, plasmando-se na forma, materializa a vontade de Deus pelo seu pensamento incriado, recebendo sustento através do Cristo cósmico, o segundo princípio criado criante. Isto posto, esse segundo princípio, o Cristo, ou Deus Filho, não desce até a configuração material, para compor a forma física ou incorporar-se como energia acumulada, em que o terceiro princípio se situa. Na figura de ponte viva entre o pensamento original incriado e o terceiro princípio plasmado no cosmo material, o Cristo cósmico é realmente a parte que não atinge a vibração letárgica da expressão matéria e, portanto, não faz o descenso até esta fase, porque é o elo entre o pensar interno e o existir no exterior. É o canal que, no cosmo e no seio do próprio Absoluto, une as duas margens extremas da criação, o Deus Pai, pensamento incriado, ao Deus Espírito agente, na configuração material. E Jesus confirma essa condição crística do amor cósmico, que é o divino simbolismo do Deus Filho, quando afirma no seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa hora, era o Cristo planetário da Terra que falava por Jesus, isto é, um prolongamento do Cristo cósmico ou do princípio de coesão cósmica e amor espiritual. A divina iniciação da vida humana obedece fundamentalmente ao esforço hercúleo para a alma alcançar esse elo crístico que se mantém unindo o pensamento incriado de Deus e a sua própria emanação, que é a matéria vestindo a sua ideia fundamental e cuja vontade é transmitida pelo seu Filho, o Cristo cósmico. Pergunta: poderíeis dar-nos uma ideia de senso comum, para melhor abrangermos em nosso entendimento as vossas considerações? Ramatiz, considerai o vosso espírito como sendo o pensamento original incriado, o vosso perispírito como sendo o segundo princípio, criado criante, que foi instituído pela ideia origem, e que depois pôde criar o terceiro princípio, o corpo físico, atuando sobre a energia, e aglutinai, por analogia, esta ideia a tradição de que o Espírito Santo atuou na substância virgem e esta concebeu a vida física. Percebereis, agora, que o pensamento incriado, considerado Pai, por intermédio do atributo criado criante, o Filho ou perispírito, tem a sua ideia original plasmada em forma, pelo terceiro atributo agente, que forma então o corpo físico, ou seja, o cosmo humano. Torna-se claro, agora, que esse perispírito, ou o duplo heteroastral, situa-se entre o pensamento original e o corpo humano. Ele é o elo, o princípio de coesão que, sob a vontade diretora, sustenta o produto materializado na forma física. Como tal, não desce ou não cai até o plano material, mas apenas serve de ligação entre os dois extremos máximos, que são o espírito origem e a matéria produto. Pergunta: ouvimos alguns confrades afirmarem que o universo continua em processos de aperfeiçoamento, o que nos deixa algo confusos. Então Deus não é perfeito. Não é Ele, sob essa condição, o autor do universo, que também devia ser perfeito. Ramatiz, onde é que está um outro universo perfeito, com o qual possais ter comparado o universo atual, de modo a saberdes ou a chegardes à conclusão de que o universo em que viveis ainda está em processo de aperfeiçoamento? Deus não pode crescer para dentro nem para fora, nem qualquer transformação será viável em si mesmo,
porque implicaria em contraste com algo além de si. Como Deus é o tudo e o todo, nada existe além dele, só ele mesmo poderia dizer-nos se o universo é perfeito ou imperfeito. As vossas considerações sobre o que seja perfeição baseiam-se nas próprias aferições humanas e não na originalidade do Criador. Elas surgiram dos contrastes criados por vós mesmos em vossas vidas de relações comuns com o panorama passivo de vossa percepção. Na realidade, a afirmação de que o universo continua em processo de aperfeiçoamento só pode ser consequente do paradoxo de uma comparação de Deus em relação ao próprio Deus. Sabe-se que há imperfeição, devido justamente a ter-se consciência de que um Deus deve ser perfeito. Trata-se de simples jogo de palavras, pois as ideias, as comparações e as deduções formuladas são ainda produtos manuseados num dos planos mais rudimentares, qual seja o da matéria, a última fase da descida angélica. A força desse conceito de perfeição ou imperfeição, emitido pelo homem sobre o Criador, ainda é bem menor do que a opinião do micróbio que procura avaliar a estrutura exata do pico do Himalaia onde vive soterrado no seio de um átomo. A impossibilidade de a criatura abranger o Criador em sua plenitude cósmica afasta-lhe, também, a capacidade de concluir quanto a qualquer um dos seus atributos absolutos. Pergunta: porventura, essas vossas dissertações não são ainda prematuras para o nosso atual entendimento? Há um deslocamento doloroso em nossas mentes, quando temos que abandonar velhos conceitos ainda não de todo compreendidos, para admitirmos concepções que nos parecem tão complicadas. Ramatiz, há que recordar o pensamento do próprio Jesus, nos seus ensinamentos evangélicos, quando deixa bem claro que no fim dos tempos seria dita toda a verdade. E o Mestre ainda acrescentou: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. João 14 17 a 26. Alhures, ainda disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A dor mental que acicata a criatura quando ela deve desprender-se das velhas fórmulas, que se petrificaram sob raciocínios estandardizados, nunca será evitada, porque a evolução aguilhou o homem de tal modo que mais tarde ou mais cedo terá que sofrer a angústia de libertar-se do passado. Nunca solucionareis os vossos problemas na fuga deliberada, eles continuarão a exigir-vos decisões definitivas. O que vos estamos transmitindo são conhecimentos velhíssimos e corriqueiros entre os pesquisadores da filosofia oriental, em cujo ambiente nos situamos em várias romagens terrenas. Eles têm sido conservados desde os primórdios das civilizações, na atmosfera dos templos iniciáticos, mas, nos 2 últimos séculos, já estão prodigamente esparsos pelas prateleiras de vossas livrarias, como joias esquecidas pela mente demasiadamente intelectiva e menos sensível do ocidentalista. Naturalmente sois abalados com os enunciados, na sua expressão demasiadamente humanizada. No entanto, assim temos que expor, em face da exigência muito objetiva do homem do Ocidente. De outro modo, discorreríamos apenas num sentido evocativo, manuseando os vocábulos já consagrados na tradição iniciática milenar, e os vossos espíritos é que terminariam compondo a real tessitura do que pretendíamos dizer-vos. O terceiro milênio e a nova humanidade. Pergunta: achamos demasiadamente otimista o que tendes dito até agora sobre o advento do terceiro milênio, dado o prazo exíguo para que se cristianize completamente a nossa humanidade. Não é exato? Ramatiz, não somos nós que atribuímos ao terceiro milênio as prerrogativas de trazer a cristianização da humanidade terrícola, é a milenária voz da profecia que assim o diz. O terceiro milênio está implicitamente configurado nas seguintes passagens do livro do Apocalipse de João Evangelista: e eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Apocalipse 21,2. E não entrará nela coisa alguma contaminada,
nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Apocalipse 21:27. E não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão por séculos e séculos. Apocalipse 22:5. O apóstolo evidencia a natureza do mundo do próximo milênio, a Jerusalém Nova, como símbolo da civilização constituída pelas almas selecionadas, ou seja, a nova humanidade, distante da abominação, da mentira ou de qualquer coisa, contaminada, e composta daqueles que, definitivamente evangelizados, estão escritos no livro do Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor e do sacrifício exemplificados por Jesus. Ali não haverá mais noite, símbolo das trevas, das paixões desregradas e das sombras do sofrimento, nem haverá necessidade de luz do sol, porque os direitistas serão exatamente os homens interessados no mundo espiritual, onde o sol pontifica e dá a vida. A futura humanidade deixar-se-á iluminar pelo Senhor Deus, porque será desprendida das exigências e das disposições draconianas do reino material. Justifica-se, pois, esse otimismo a que vos referis, em relação ao terceiro milênio, porque todas as tradições proféticas, que seria longo enumerar, situam-no como o início da era crística e do reinado do povo de Deus sobre a terra. Pergunta: essa seleção apressada para um outro planeta, e as modificações violentas na verticalização do eixo da Terra, serão suficientes, porventura, para que o terceiro milênio se nos apresente completamente harmonioso? Há de suceder em meio século, aquilo que não foi possível conseguir-se em vários milênios, como seja a verticalização do espírito. Ramatiz: é claro que não deveis aceitar um acontecimento miraculoso, em que o homem se angelize subitamente, apenas sob o toque da magia sideral do esperado terceiro milênio. O juízo final expurgará para ambientes adequados os espíritos que não se ajustam à urgência da Terra e se ajustar às novas funções astrofísicas, que lhe foram previstas pelos mentores siderais durante a sua formação astronômica. Oportunamente vos daremos esclarecimentos sobre o que significam os karmas das galáxias, das constelações, dos sistemas planetários, dos orbes e satélites. Então podereis verificar que o espírito abusa do seu livre-arbítrio e não se ajusta ao karma aperfeiçoativo da massa planetária em que reside. O grau de progresso previsto para o globo terráqueo, no próximo milênio, estabelece-lhe, também, um novo padrão geológico e uma carga de espíritos em sintonia com a sua nova situação. Pergunta: uma vez que somos todos fadados à felicidade eterna, não será força de expressão essa apressada seleção compulsória sob acontecimentos trágicos? Não poderia ocorrer a maturidade espiritual sem a preocupação de urgente angelização em um terceiro milênio feliz? Ramatiz: não deveis pensar que Deus criou recursos extemporâneos, obrigando a caravana espiritual a se apressar na escadaria evolutiva. Ele edificou o cosmo com objetivos definitivos que ainda ignoramos. Naturalmente, somos parte do grande plano e constituímos detalhes de certa importância, apesar das degradações provisórias e da insignificância de nossas vidas em relação à magnitude do universo. Mas guardamos a esperança da afirmação de Jesus, de que o reino de Deus está no homem, o que nos demonstra que a insignificante gotícula espiritual humana é projeto definitivo de um oceano de luz e de sabedoria sideral. Assim como o secular carvalho existe potencialmente na bolota e o gigantesco pinheiro no modesto pinhão, o arcanjo planetário está potencialmente vivo na rudimentar centelha que forma a consciência bruta do selvagem. A bolota insignificante se transforma em frondoso carvalho, despertando as suas forças latentes e ampliando a sua consciência vegetal para dominar o meio ambiente. À medida que a semente dá vazão às suas energias internas, abrange maior zona de consciência vegetal e apodera-se, também, de maior área de ação. Cresce em consciência e em poderio vegetal, serve-se,
Então, das energias ambientais em conexão com as energias que lhe atuam na intimidade, para despertar a configuração da árvore benfeitora, cujo molde etérico já estava resumido no átomo semente. Assim como, para a centelha humana atingir a configuração planetária, existe um caminho, que é o Cristo, ou seja, o amor em sua plenitude cósmica. A bolota só alcança a plenitude do carvalho através da afinidade química, que é o amor vegetal. A semente centraliza suas forças internas e as combina harmoniosamente com as energias do meio em que é chamada a crescer. O espírito do homem concentra o seu potencial interno sob a presença mais íntima do Cristo, e se põe em relação amorosa e fraterna com a humanidade que o cerca, para então abranger maior porção de Deus. No entanto, a questão de pressa, ou demora para essa mais breve realização espiritual, é problema do homem e não de Deus, é coisa toda particular do próprio espírito interessado no assunto. Este é que decide se estuda o passo ascensional ou se o retarda, o problema é exibicionalmente íntimo. Deus, em sua bondade, sabedoria, justiça e amor, limita-se a conceder oportunidades para aqueles que preferem apressar-se, assim como favorece ambientes apropriados para os que preferem demorar na escalonada. A seleção do juízo final, na separação do trigo e do joio, tem por princípio e objetivo criar mais decisivamente essas duas oportunidades: o apressamento para os direitistas e o recomeço ascensional para os esquerdistas. É uma indiscutível decisão pessoal deles, e que o Pai, magnânimo como sempre, respeita ao conceder os poderes do livre-arbítrio aos seus filhos, poderes estes que só faz cessar quando eles prejudicam os direitos alheios. Pergunta: qual o exemplo mais objetivo das vantagens da seleção no juízo final? Ramatiz: considerai a humanidade terrícola como se fosse um imenso jardim, em que as rosas e os cravos, a fim de sobreviverem, lutam ardorosamente contra as ervas daninhas, que se multiplicam e asfixiam os espécimes inofensivos. A situação só poderá ser salva, nesse jardim, mediante a intervenção urgente do jardineiro, que deve então arrancar as ervas más e lançá-las para fora do jardim, desimpedindo para o crescimento satisfatório das espécies delicadas. A ausência das ervas ruins favorecerá a proliferação vigorosa das flores, assim como a imigração dos espíritos daninhos da Terra, para outro planeta, tornará o ambiente terráqueo mais favorável para o breve progresso dos bem-intencionados. Pergunta: assim que se sucederem todos os acontecimentos previstos para o juízo final, o terceiro milênio há de surgir como um deslumbrante ensejo de espiritualidade e sanidade moral. Ramatiz: não deveis sujeitar os acontecimentos siderais ao controle do vosso calendário humano, que se baseia nos movimentos corriqueiros da Terra em torno do Sol. Antes que o terrícola houvesse criado o calendário humano, os eventos do juízo final já estavam determinados com absoluta precisão, nos planos de engenharia sideral. Não é a ampulheta terrestre que há de determinar, especificamente, a época exata dos fatos proféticos, mas são os sinais dos tempos, previstos pelas profecias do passado, que assinalam o momento chegado. Não há afobação, na mecânica sideral, para que esses acontecimentos se realizem exatamente em vésperas do terceiro milênio ou sejam registrados à última hora, para não ultrapassarem as tradições humanas. O terceiro milênio é um ensejo repleto de melhores esperanças para a vossa humanidade, porque é exatamente o período que se sucede aos mais importantes acontecimentos do vosso mundo. A Terra não se verticalizará apressadamente para o advento de um terceiro milênio dourado. Isso é apenas modesto detalhe, quase imperceptível, relacionado com o grande plano. Não se trata de proceder à edificação de súbito viveiro de anjos vencedores de um concurso celestial denominado fim do mundo, mas sim de oferecer melhor oportunidade para a felicidade humana. Os colocados à direita do Cristo, que se reencarnarão sucessivamente na Terra, nem por isso ficarão isentos de contínuo labor para sua definitiva alforria espiritual. Terão que desenvolver,
Também, as qualidades latentes que dormitam na sua intimidade, assim como a semente se desenvolve melhor em terreno mais fertilizado. É óbvio que o ambiente higienizado, da comunidade seleta do terceiro milênio, exigirá também mais responsabilidade espiritual aos seus componentes. Os deslizes e as negligências futuras terão aspectos mais severos porque, embora não sejam delitos destrutivos, como os que praticais atualmente, terão maior repercussão no ambiente selecionado. O furto pode não ser considerado um crime entre os salteadores comuns, mas transforma-se em horrível delito se praticado por sacerdotes, no ambiente religioso. E menos grave a culpa do garoto que quebra a artística vitrina de luxo, do que a do homem que apenas burra a pintura da casa do vizinho. Isto considerado, embora o próximo milênio se torne feliz ensejo de elevação espiritual para os direitistas, a ascese espiritual continuará tão intensa e severa como antes, para que a gestação interna do anjo não seja sacrificada pela excessiva confiança no meio higienizado. O traje de seda exige ainda mais cuidado do que a roupa de algodão. Pergunta: qual a situação desse ambiente higienizado pelo astro intruso, após a verticalização da Terra e o início do terceiro milênio? Ramatiz: as convulsões geológicas e as inundações, como produtos naturais da elevação do eixo terráqueo nos acontecimentos profetizados, não permitirão, logo de início, uma absoluta estabilidade e segurança mesológica. Devido à mudança das linhas tradicionais do equilíbrio geofísico e do magnetismo terráqueo, continuarão a registrar-se, ainda, certos impactos subterrâneos, embora cada vez mais fracos. Apesar de apresentar à Terra satisfatórias condições de habitabilidade, a humanidade terrícola ainda não encontrará, no princípio do terceiro milênio, um panorama edênico e venturoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos e educativos, para a edificação de um cenário agradável à existência humana dos escolhidos. O êxito desejado não será obtido de modo exabrupto, mas sim no decorrer dos primeiros 2 ou 3 séculos, como fruto do entendimento entre as criaturas bem-intencionadas. Distantes das angústias atuais, em que o fantasma da guerra exige que a melhor parte dos proventos humanos seja transformada em armamentos assassinos, todos os esforços e realizações hão de convergir apenas para um só objetivo: um mundo melhor. Ao começo, quase tudo estará por fazer e renovar. O final do vosso século será qual o fim de uma festa bacânica, em que os destroços se amontoam por todos os cantos, em face da incúria do homem e da brutalidade dos elementos da natureza justamente irritados pela agressividade humana. As margens dos mares, lagos e rios e os novos panoramas geográficos, as ruínas batidas pelos ventos melancólicos das intemperanças e desilusões humanas, demarcarão os restos de algumas orgulhosas civilizações, que se submergiram sob as paixões desregradas e à distância do Cristo amoroso. A face enrugada da terra, os cenários inéditos e as inúmeras surpresas consequentes da elevação do eixo, hão de requerer novas providências no reajuste e na classificação geológica. A vegetação selvática, nutritiva e sevosa, revelando-se através de espécimes gigantescos, na região dos polos degelados, inspirará um viveiro de indústrias pletóricas para o bem da humanidade renovada. Graças aos registros da memória psicoetérica do homem, onde se reflete o resumo de toda a escalonada do espírito, ele fará inteligentes adaptações ao panorama modificado, e a sua experiência do passado induzi-lo a eliminar o excessivo, o fútil e o inadequado, para só edificar agrupamentos cercados do essencialmente benéfico e necessariamente indispensável. Não se verão mais os mostrengos atulhando os cemitérios, na forma de ricos mausoléus que atestam a vaidade humana ainda depois da morte. Desaparecerão os monumentos graníticos que estratificam o orgulho dos homens nas praças públicas, apenas porque cumpriram o dever que se lhes havia solicitado como aos mais credenciados para certas responsabilidades.
A existência humana, no terceiro milênio, será toda consagrada ao bem comum. Os valores espirituais hão de predominar sobre as estultícias das gloriolas bordadas nas pedras e gravadas no solo instável de um mundo em transe para novas configurações futuras. Todo o aspecto edificativo do mundo deixará sempre uma fisionomia de transitoriedade. Perceber-se-á que o homem já delineia as suas atitudes para o fim espiritual, olvidando pouco a pouco a preocupação aflitiva de eternizar-se no meio físico. E a estabilidade do clima, pela perpendicularidade do eixo e a ausência das variações tempestuosas, que são produtos dos desequilíbrios barométricos, auxiliá-lo a compor uma vida tranquila e profundamente saudável. Pergunta: então, o terceiro milênio é o período almejado para a felicidade humana? Não é assim. Ramatiz: o período almejado para a felicidade humana deve ser o estado de equilíbrio e de harmonia entre o próprio ser e o meio que elege para sua atuação. Esse meio não pode ser o habitat dos mundos materiais, pois a matéria, como substância provisória, está condenada à dissolução. Não há aventura definitiva sobre as coisas provisórias, cuja instabilidade gera a inquietação e a desconfiança. A felicidade do espírito aumenta na razão direta do seu esclarecimento e conhecimento espiritual. Conforme afirma Paulo de Tarso, o homem precisa saber o que lhe convém, porque com a simples substituição de desejos maiores não se cria felicidade. A insaciabilidade não é aventura, mas contínua transferência de sonhos e ambições. É um estado de inquietação e insatisfação ante a ignorância da criatura, que ainda não sabe realmente o que quer, como diz Paulo. O terceiro milênio não significará um cenário festivo, celestial, adrede preparado pelos mentores siderais, a fim de serem premiados os vitoriosos com boas notas no exame de seleção espiritual. É o panorama adequado para se agruparem as almas de ideais superiores e distanciadas da veemência das paixões animais, mas exigirá a aplicação tenaz e construtiva do novo habitante, a fim de que forme o ambiente de sua expressão espiritual superior. No entanto, os propósitos de alta espiritualidade e a vontade disciplinada que edificarão a formosa coletividade crística e a paisagem delicada de inspiração angélica. O novo habitat será agradabilíssimo pela harmonia das relações humanas em nível evangélico e pela aventura geral do entendimento fraterno coletivo. Assim como há paz e ternura no seio de uma igreja, há o desregramento e a insegurança nos lupanares. A atmosfera do templo reservado à oração supera consideravelmente o ambiente do cabaré, que é lugar de devassidão. Assim como os fiéis constroem a igreja para a tranquilidade de sua devoção, os direitistas do Cristo farão da terra a abóbada protetora de suas condições psicológicas de autoevangelização. Conheceis, no vosso mundo, os que se afligem para conseguir o êxito com a melhor decoração dos ambientes de orgia carnavalesca, e também os que se afligem para melhor ornamentar o seu templo. O cenário do terceiro milênio será sempre uma conquista pessoal, uma edificação gradativa e de ordem superior. Nenhum maná cairá do céu, como recompensa aos que sobreviverem aos desregramentos dos fins dos tempos. Eles deverão construir um mundo melhor com o material mais delicado que a divindade lhes oferecerá nos séculos por vindouros. Certos povos, arruinados pelas guerras e morticínios, conseguem rapidamente a renovação dos seus valores destruídos, e chegam a oferecer padrões melhores no seu reerguimento artístico, científico ou econômico, muito além das realizações idênticas dos seus próprios vencedores. Muitas vezes, as derribadas das formas arcaicas e das edificações seculares trazem a público os péssimos costumes morais e injustiças praticadas à sombra da maldade humana. Os impactos violentos nem sempre são especificamente destruidores, comumente estabelecem oportunidades louváveis para um aprimoramento mais rápido e superior. Assim, o aspecto catastrófico do fim do mundo, da vossa humanidade anticrística, encontrará louvável compensação na vigorosa ascensão social e espiritual do terceiro milênio,
no qual se concretizarão inúmeros sonhos de beleza e da confraternização tão desejada pelos homens de boa vontade. Pergunta: não haverá, porventura, desarmonias nas relações humanas, no terceiro milênio, coincidindo que todos os moradores da terra se sintam plenamente satisfeitos? Ramatiz: não vos esqueçais de que a próxima humanidade será constituída dos escolhidos, colocados à direita do Cristo. As suas relações futuras se processarão, por isso, sob a mais absoluta sinceridade espiritual, e todos os esforços na esfera da arte, da ciência, da economia e do sentimento religioso serão disciplinados por acurado planejamento, onde a mais importante preocupação não será a de não se perder tempo, que é valor precípio atualmente, entre vós, mas sim a do que seja melhor e mais cristão. O Evangelho do Cristo será o código protetor de tal civilização, como garantia moral e social. A lei da reencarnação constituirá o postulado principal a ser tido em vista por todos os direitistas, em relação aos interesses humanos, motivo pelo qual se enfraquecerá esse demasiado apego do homem atual aos valores materiais. Os tesouros que a traça não roe e que a ferrugem não consome dificilmente provocarão conflitos ou desinteligências entre os homens. Os prazeres da alma hão de predominar sobre as emoções instintivas do corpo, porque a sensibilidade espiritual não encontrará entusiasmo ou júbilo na gama instintiva da paixão violenta e inferior. Os intercâmbios festivos da amizade pura, e o cuidado fraterno recíproco entre todos, predominarão como prazeres altos, em lugar da aventura primitiva consistente na exposição de vestuários luxuosos, joias, berloques e quinquilharias que formam os penduricalhos do atual corpo humano. Pouco a pouco, o que é efêmeros, trivial e grosseiro deixará de ser coisa cobiçada, para ser devidamente substituída pelos bens morais. O conceito de felicidade será um ideal mais compatível com as conquistas duradouras do espírito. Não se cultuará insaciavelmente a ânsia de ser feliz na aflição louca da mofada do automóvel luxuoso, na epicurística digestão do caviar, na bebericagem corrosiva do uísque aristocrático ou na competição sexual animalizada. Os prazeres digestivos sobre a morbidez das vísceras animais serão relegados a plano inferior. O homem sentar-se-á à mesa para alimentar-se e não para efetuar truculento festival dos sentidos físicos. Consciente de sua realidade espiritual, que sobrevive à dissolução do corpo de carne, não sentirá prazer em compensar com as bagatelas do mundo físico e provisório aquilo que pode cultuar para a vida definitiva da alma. Pergunta: podemos imaginar que a Terra, pela primeira vez em sua história, há de galgar uma posição mais adiantada na pedagogia sideral? Ramatiz: a Terra, pela primeira vez na sua história sideral, encontra-se no limiar de sua promoção para a condição de academia espiritual. Sob o manto de fluidos densos do magnetismo deletério que esvoaça em sua atmosfera psicofísica, o vosso orbe é como a escola primária no fim do ano letivo. Na mente do engenheiro responsável pelo seu destino, já se delineou o projeto para edificação compatível com as novas funções a que tem direito no futuro. Evocando o seu passado como um corpo planetário, constituído pelos 4 elementos da magia hermética, água, terra, fogo e ar, o globo terráqueo representa a Mãe Extremosa, em cujo regaço fermentaram cortejos de almas na gestação para as divinas esferas da angelitude. Na figura de abençoado cadinho de energias telúricas e viveiro incessante de espíritos em ebulição para a glória de conhecerem-se a si mesmos, dificilmente a alma humana compreenderá quanto deve ao seu planeta, responsável pela consciência de ser e existir. Muitos anjos que planam as suas asas de amor e sabedoria sobre a vossa humanidade, curvam-se, comovidos, rendendo hosanas à terra, como a matriz materna de suas consciências espirituais. E na sua função heroica de compor as linhas demarcativas de incontável número de espíritos em eterna ascensão, ela vê os seus filhos queridos partirem, como libélulas que se alcandoram no espaço e desaparecem na visão cerúlea do infinito.
É justo, pois, que a alta hierarquia do Senhor dos Mundos tenha autorizado o desvestimento do véu sombrio dos fluidos oprimentes do vosso mundo, para que lhe seja ofertada a túnica radiosa da promoção acadêmica. Pergunta: em virtude de o próximo milênio seguir-se a hecatombe do juízo final, os escolhidos da direita do Cristo não hão de sofrer com a situação caótica do meio em que irão reencarnar? Ramatiz: as civilizações mais importantes, no próximo milênio, constituir-se-ão nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Algumas florescerão exatamente nas regiões onde atualmente se encontram os polos congelados, conforme já enunciamos, a fim de ser aproveitada a exuberância das reservas que surgirão à luz do dia e que se acham debaixo das camadas regeladas. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastroficamente pelas comoções geológicas, submersões de faixas litorâneas e pelas inundações inevitáveis, porquanto a elevação do eixo se processará gradativamente. No plano traçado pela engenharia sideral já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculos das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. Supondo-se que seja mesmo encontrado um cenário caótico, pelos reencarnantes selecionados, é mister compreenderdes que a aventura íntima do espírito evangelizado supera qualquer configuração precária do mundo exterior. Embora o ambiente funesto do necrotério, ou do matadouro, desperte na alma bem formada um estado de doloroso confrangimento, enquanto a paisagem primaveril se associa a júbilos espirituais, a consciência superior termina sempre superando a influência do meio agressivo. A paz e o entendimento afetivo da família, na choupana do pobre, superam a amargura e o ódio que fazem morada nos aposentos dourados dos palácios luxuosos. Os insultos que repercutem nas paredes de mármore custoso ou sobre os vasos preciosos são desgraças irremediáveis ante as palavras afetuosas e cristãs escutadas pelas paredes de barro amassado. Pergunta: e os direitistas terão que gastar muitos séculos para ajustarem o meio exterior à sua harmonia espiritual? Ramatiz: a ascensão espiritual é programa de longo curso no seio do infinito e na concepção da eternidade. O simbolismo bíblico de que 1000 anos terrestres equivalem a 1 minuto para Deus, serve para dar-vos a pálida ideia do extenso caminho que a alma deve percorrer para sua definitiva libertação espiritual. Após o período de demolição das formas arcaicas e disformes, e a reeducação dos estigmas viciosos, como tendências hereditárias deixadas pelos esquerdistas e emigrados da Terra, suceder-se-ão mais ou menos 5 séculos, para a completa reconstrução nos moldes psicológicos da nova ética espiritual. Pergunta: podemos conjecturar que no terceiro milênio existirão os mesmos credos religiosos que atualmente operam na Terra? Ramatiz: a unidade religiosa, absoluta, ainda não é advento para breve, no vosso mundo, pela mesma razão porque a humanidade não poderia preferir exclusivamente um só tipo de flor ou de perfume. O terceiro milênio será o início de verdadeira aproximação fraterna entre os seres, sob o regime de generosa tolerância. Os credos religiosos que atenderão às idiosincrasias dos seus devotos suavizarão as suas fronteiras dogmáticas e providenciarão maior intercâmbio entre os vários adeptos. Inúmeras associações desportivas do vosso século, embora cultuem insígnias diferentes, costumam promover festividades e encontros afetivos, sem que por isso desapareçam os seus objetivos e preferências à parte. É certo que sempre haverá, ainda, no terceiro milênio, um eco das raízes profundas firmadas pelas atuais religiões dogmáticas e tradicionalistas, tentando uma hierarquia sacerdotal ao fim de liderarem o pensamento religioso da nova humanidade, mas será apenas uma tentativa de agrupamento simpático, sem a costumeira agressividade ideológica ou o combate sistemático que ainda se faz nas tribunas infelizes. Os direitistas,
fundamentados no princípio da renúncia crística, hão de preferir sempre sacrificar o seu credo, para não ser imolado o princípio do amor. Pergunta: porventura ainda proliferarão credos antireencarnacionistas, no terceiro milênio? Ramatiz: ainda neste século, as grandes hierarquias religiosas tradicionais, se quiserem sobreviver ao novo espírito de religiosidade que se desenvolve entre os mais libertos de dogmas, terão de reconhecer, com toda urgência, a lei da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nenhum credo, seita ou postulado religioso será levado a sério, dentro em breve, se recusar a reconhecer a lógica da reencarnação. Isso será um verdadeiro suicídio doutrinário e sem qualquer apelação, pois os fenômenos que em breve verificareis, e já delineados pelo espaço, inclusive quanto a materializações de espíritos à luz do dia, não deixarão mais dúvidas a esse respeito. É certo que algumas instituições religiosas, dogmáticas, hão de fazer esse reconhecimento com determinadas restrições evasivas, sob o pretexto de que já eram pioneiras do dogma da reencarnação. As mesmas contradições bíblicas que têm sido invocadas para se contestar a reencarnação, também serão usadas, em breve, para justificá-la. É sempre a pusilanimidade humana torcer valores para justificar fracassos. Os próximos acontecimentos, no vosso século, comprovarão a pluralidade dos mundos habitados, em face das comunicações interplanetárias. A reencarnação se confirmará através de hipnoses sérias, controladas, e nas recordações espontâneas do pretérito. A imortalidade se provará com as comunicações entre vivos e mortos e nos fenômenos de levitação, transportes e xenoglossia. Esses eventos foram devidamente previstos por Jesus, quando advertiu que todas as coisas seriam reajustadas nos seus devidos lugares e se-vos-ia dito tudo o que ele não podia dizer na época. É a suprema bondade do Pai, que acelera, na hora do juízo final, toda série de fenômenos e de provas da realidade espiritual, ajustando todos os recursos para comover e impressionar os seus filhos negligentes. A honestidade divina do Pai não quer que os futuros exilados da terra possam alegar desconhecimento e ausência de provas que lhes justifiquem a rebeldia ao Evangelho. A separação do joio e do trigo será efetuada sob a mais lídima justiça da consciência espiritual. Os esquerdistas merecerão o degredo através de sua própria teimosia e dureza de coração, ante o capricho de ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir. Ninguém poderá fazer alegações de injustiça divina, não haverá reprovações atribuídas a credos, sistemas ou preferências religiosas. Os lobos separar-se-ão voluntariamente dos cordeiros, sob o império da lei de seleção cósmica. A caravana dos emigrantes da esquerda do Cristo perderá o direito de efetuar reclamações à administração sideral do Supremo Comando, porque ser-lhe-ão concedidos todos os meios de esclarecimento dos problemas do raciocínio e da perquisição do reino do Espírito. Ninguém será afastado draconianamente para o planeta inferior. A própria disposição mental e moral é que elegerá a condição irrevogável de exilado da Terra. Pergunta: o Espiritismo codificado por Allan Kardec não predominará, porventura, no terceiro milênio, uma vez que nasceu com a denominação de terceira revelação? Ramatiz: a doutrina espírita, como ciência e filosofia que disciplina e coordena os impulsos religiosos da criatura, para religá-la ao Criador, já pode ser considerada a mediadora crística de todos os esforços e movimentos ascensionais do homem. Ela possui o toque mágico capaz de avivar raciocínios para as pesquisas mais aprofundadas no campo iniciático ou corrigir o pensamento infantilizado dos religiosos presos aos lendários dogmas carcomidos pelo tempo. Na sucessão dos vossos dias, já podeis verificar que todas as soluções racionais, inconfundíveis e penetrantes no futuro, estão manifestas nos postulados espiríticos, assim como a loja floral possui as sementes das flores mais belas e de perfumes mais raros.
Qualquer acontecimento supranormal que atualmente se registra nas instituições ou hierarquias religiosas, nos departamentos administrativos, nos lares ou nas relações sociais do mundo, que desafiam as explicações lógicas da ciência acadêmica, terminam sempre obtendo a sua explicação racional e sensata sob o raciocínio espirítico. Aumenta a porcentagem das coisas que confirmam a revelação espírita e diminui as que a desmentem. Allan Kardec, sublimemente inspirado, o que lhe valeu a denominação de a encarnação do bom senso ante o seu esforço heroico de trabalho e de abnegação por uma ideia mais compatível com a celebração do século XX, codificou doutrina de tal envergadura e profundidade espiritual, que a simples adesão do homem aos seus postulados já lhe vale um diploma de bom senso e um emblema de sadia inteligência. Quando a maioria dos conjuntos religiosos e espiritualistas se debilita pelo anacronismo de suas bases dogmáticas, quando os próprios esforços iniciáticos definham em grupos isolados e no silêncio egocêntrico das afinidades coletivas, o Espiritismo, lembrando a doce imagem de Jesus, estende o seu manto fraterno e, qual ave benfeitora, acolhe todos os seus simpatizantes e detratores, as luzidias mentalidades e as débeis cerebrações, os moços entusiastas e os velhos alquebrados, as almas passivas e os espíritos dinâmicos. E, contradizendo a própria ética de que, à medida que a ciência acadêmica evolui, enfraquecem-se os postulados infantis das religiões conservadoras, o espiritismo remoça, reverdece e se amplia na sua configuração sensata e lógica, porque os experimentos científicos, em lugar de desmenti-lo, ainda o comprovam nos seus postulados de mais de 100 anos. E quando a ciência comprovar à luz meridiana dos seus gélidos laboratórios que o espírito é imortal e sobrevive à dissolução do corpo físico, paradoxalmente, não será a ciência quem fará jus à glória da descoberta, mas, na realidade, a doutrina espírita, que há de merecer então o galardão, como precursora do raciocínio científico e lógico, doado claramente às massas humanas. Em consequência, esse mediador crístico, aferidor de raciocínios geniais e precursor das mais avançadas experimentações científicas relativas à sobrevivência da alma, assim como revelador da lei da reencarnação, será o mais importante diapasão para a decisiva afinação instrumental da orquestra religiosa do terceiro milênio. Pergunta: no terceiro milênio não deviam predominar as instituições que propagam a necessidade da busca da verdade interior e da meditação silenciosa do espírito? Sempre tivemos particular predileção pelas tradições iniciáticas, que desenvolvem nos seus adeptos o conhecimento das hierarquias ocultas do cosmo. Ramatiz, indubitavelmente, na mesma atitude ou longitude cósmica, hão de viver almas cuja compreensão e conhecimento da verdade cósmica se distanciam por milênios incontáveis. Entre o sábio que preleciona sobre a composição eletrônica dos átomos, e a criança que adormece no colo do assistente, enorme a distância que os separa no entendimento. Da mesma forma reconhecemos que há, entre o neófito espírita, exclusivamente submerso na sua doutrina, e o espiritualista afeito ao conhecimento iniciático, um extenso abismo de compreensão. Examinando a nossa própria romagem pelo vosso mundo, no interior dos templos iniciáticos, tivemos ocasião de verificar que o homem comum e sectarista sempre se destruía no campo profano, vitimado pela sua incúria espiritual, enquanto o cultor da alta iniciação permanecia fiel ao Cristo planetário. Mas devemos reconhecer a profunda diferença de compreensão espiritual da humanidade naquelas épocas recuadas, humanidade essa que ainda se encontrava esclerosada na ferocidade absoluta das paixões animais e nos primeiros pruridos conscienciais de existir. Esse infantilismo de consciência só era dominado diante do milagre dos deuses vingativos, ferozes, que deviam punir impiedosamente. No entanto, o século atual é exatamente o limiar da vossa maturidade espiritual,
Já não se justifica mais a convicção de que o processo espiritual ter-se-á que fazer exclusivamente a portas fechadas, quando o despertamento se faz compreensível pelo Cristo operante. Antigamente, os cálices sagrados dos nossos templos iniciáticos eram verdadeiros oásis no deserto das trevas humanas, onde a chama crística brilhava com suave exatidão.